Boa noite. E aí, chebeiros e passarinheiros? Como é que estão as coisas? Tudo jóia? Tudo em ordem? Como é que estão os bichos aí? Tudo tranquilo? Época de muda, né? Os passarinhos estão quase não estão cantando muito pouco. Bom, pessoal, primeiramente queria agradecer aí a todos os inscritos no canal. Já temos aí bastante gente inscrita no canal e todo dia se inscrevem novas pessoas. Então gostaria de agradecer aí, beleza? Sejam bem-vindos aí os novos inscritos. Tá muito frio em São Paulo. Hoje, 29 de abril, muito frio em São Paulo. Pessoal, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês com relação ao que utilizar de forro nas gaiolas. O que usar nos forros das gaiolas, nos fundos das gaiolas, beleza? Então tá aqui uma gaiolinha aqui de exemplo, de modelo. Uma gaiola de passeio de picharro, beleza? Vou tirar o fundo dela aqui, ó. Tirar o fundo dela aqui para servir de exemplo. Essa aqui ela tem um contact colado no fundo dela, dá todo um detalhe aí, um charme, né? Dá uma olhada aí, ó. Fundo de gaiola, esse aqui é de alumínio, alguns são de fórmica também, né? Então assim, o pessoal fala assim, alemão, poxa, mas um tema tão simples, falar de fundo de gaiola, do que forrar no fundo da gaiola. Mas eu acho assim, pessoal, a gente está aqui para trocar experiência, como eu sempre falo, e multiplicar informação e compartilhar conhecimento, beleza? Então assim, no fundo das gaiolas eu já cheguei a usar areia. Então eu pegava uma areia lavada e seca, forrava o fundo da gaiola de areia, e a cada 2, 3 dias trocava essa areia, jogava areia fora, colocava uma areia nova. Pode ser feito, porém há que ser observado que tem que ser uma areia lavada, uma areia higienizada para não ter nenhum tipo de problema, beleza? Então a areia já usei muito, já cheguei a usar. Outra coisa também que eu cheguei a usar, só que essa época aí eu ainda era solteiro, tinha bastante tempo. Então lá em casa meu pai tinha alguns passarinhos, e eu também tinha alguns, e aí o que eu fazia? Ela tinha muita caixa de papelão. Então eu pegava o papelão, aqui tá curto, mas eu cortava na medida com a faca, cortava aqui embaixo, usava o papelão no fundo da gaiola. É bom, é muito bom. Usei muito, só que ele não absorve muito, né? Nem a urina, nem as fezes dos passarinhos, mas eu já usei muito papelão. Pode ser usado, não tem problema. Agora, uma coisa que eu já usei também é jornal comum. Já forrei muito jornal comum. Você corta, dobra, né, e forra o fundo da gaiola com jornal comum. O jornal, ó, o cheiro do jornal. O jornal comum, o jornal de banca, ele absorve até que bem, né, a urina e as fezes. Só que tem um problema, pessoal, do jornal. Não recomendo a utilização de jornal mais. Por quê? Ao ler muito, né, e trocar informação, experiência, o pessoal falou, e é verdade, o jornal, a tinta do jornal contém chumbo. Tem passarinho que quando está muito valente, ou vai querer aninhar, fazer ninho, ele vai, desce até o fundo da gaiola e rasga os pedacinhos de jornal, leva para o ninho. Ou ele rasga de raiva, de tanta fibra, e acaba mastigando esse jornal. O chumbo da tinta pode fazer mal para o passarinho. Então às vezes o passarinho fica doente e você não sabe o motivo, não sabe o porquê. Entendeu? Não sabe o motivo, não sabe o porquê. Então é bom, então não use jornal. Tá bom, pessoal? Não use jornal comum. Não use. Já usei, mas não uso mais. Mas muitos anos também que eu usei, faz tempo que eu já não uso mais. Tem um colega nosso aqui do grupo aqui de São Paulo, o Nico, vulgo Nicoboco ou vulgo Nicosheba, que ele usa aquele Perfex. Sabe aquele paninho de limpar pia, furadinho, que é verde ou azul, que ele vende nos pacotinhos do supermercado, também é vendido em rolo. O cara é metido, ele compra aquilo ali, o Nico. Parabéns, Nico. Ele forra de Perfex o fundo da gaiola e coloca lá para os passarinhos.
Dali, passado 1, 2 dias, ele vai lá, joga fora esse Perfex e coloca o Perfex novo. Parabéns, Nicoboco, mas o cara é patrão, né? Porque o cara fazer isso aí, eu não aguento. Mas é show de bola. É uma ideia que ele mandou lá, que eu vi e gostei. Particularmente, por enquanto eu estou sendo essa verba aí para comprar o Perfex. Mas é legal, quem puder usar o Perfex aí no fundo da gaiola, fica muito bacana. O que atualmente eu costumo utilizar? Com licença. Papel impresso, reutilizado, de rascunho. Você às vezes você tem na sua casa. Então eu... estilo sulfite, né? Então eu forro de papel no fundo da gaiola. Papel sulfite, papel que não solta tinta. De rascunho que você encontra, você pode aceitar doação de alguém que trabalha no escritório, entendeu? Ou que você junte os encartes. Não solta tinta, então esse aqui absorve bem, né, a urina e as fezes, e você pode forrar no fundo da gaiola sem problema nenhum, beleza? Ou também esse tipo de papel aqui, ó, revista. Isso aqui também não tem tinta de chumbo não, normalmente, né? Então também pode ser utilizado. Também pode ser utilizado para forrar, beleza? Eu prefiro esse papel branco aí que eu te falei, que eu falei com vocês aí, costumo usar mais o papel, beleza? É mais prático, porque você forra, passarinho pequeno, curió, coleirinha, canário da terra, azulão, a cada 2, até 3 dias, de 3 em 3 dias, não é uma grande sujeira. Agora pássaro preto, trinca-ferro, né, o picharro, que já é um passarinho que suja mais, sabiá, então nem se fala. Aí você tem que trocar todo dia. Tem que ficar atento aí, trocar todo dia, né? Beleza, pessoal? Se puder trocar todo dia, excelente. Se não, a cada 2, 3 dias, beleza? Quando se trata de uma gaiola, por exemplo, uma voadeira de 1 metro, de 1,20 m, e você forra esses papéis no fundo da gaiola, por exemplo, aqui está uma gaiola. Então aqui tem um puleiro, aqui tem outro. A gaiola pequena, o passarinho defeca aqui e urina aqui, e no outro lá embaixo do outro puleiro também. Pessoal, observe que ele não tem muito espaço, ele vai ficar meio que por cima sempre das fezes e da urina dele. Quer queira, quer não, apesar de ser muito pouco o odor dos passarinhos, dependendo da alimentação, sobe um certo vapor da urina e das fezes dele aqui. Então às vezes tem passarinho que adoece e você não sabe o motivo. Muitas das vezes pode ter sido por causa do chumbo do jornal que você colocou, ou mesmo proveniente das fezes e urina deles, que ficou ali como se fosse uma estufa. Como se fosse uma estufa ali, entendeu? De gases. O passarinho acaba adoecendo. Então, muita atenção, muito cuidado. Menos é mais. Crie menos passarinhos com mais qualidade. Claro, eu tenho condição de pagar um tratador, que tem um criatório, show de bola, excelente. Mas, nós que somos criadores amadoristas, registrados no CISPAS, por exemplo, então eu aconselho que você crie menos e com mais qualidade, com mais atenção, fique de olho no seu passarinho. Às vezes ele pode adoecer por essa emissão de gases que aqui fica, como se fosse uma estufa, entendeu? Então às vezes o passarinho fica até triste ali de ficar naquele ambiente ali sujo, inóspito, entendeu? Então fica essa dica aí. Parece ser uma dica simples, e é uma dica simples, mas que vale a nossa atenção, nosso cuidado, nosso zelo. Principalmente agora na época de muda, que alguns criadores têm o costume de tomar um cafezinho aqui no copo, é copo de requeijão, viu? Mas são os melhores para tomar café. Na época de muda, tem gente que costuma botar comida, ração lá, fruta e tal, e abandonar, entre aspas, o passarinho. Porque ele não está cantando, porque ele não está, né, no período de ordem dele, né, de reprodução, está no período de muda, que ele está quietinho ali. Mas não faça isso não. Fique atento, dê mais atenção ainda agora nesse período, beleza? Preste muito mais atenção. Tudo isso você vê que são itens básicos, itens simples, mas que fazem parte do manejo final. Às vezes tem gente que cria passarinho, mas não zela, não cuida, não trata. Passarinho aqui porque o nosso canal fala de pássaros, mas isso vale para tudo, né? Cachorro, gato, para qualquer tipo de animal. Você que tem seu animal aí, cuide, zele, trate direitinho, invista um valorzinho aí, compra uma melhor ração, compra uma melhor gaiola, forra o fundo da gaiola, limpa direto, beleza?
Ah, outra coisa. Ah, alemão, mas quem não tem jornal, quem não costuma usar jornal, não tem papel aqui na minha região, na minha cidade, todo lugar tem papel, mas digamos que você não tem facilidade de arrumar papel, o que você pode fazer também? Papel toalha também pode ser forrado, né? Papel toalha e guardanapo, mas também sai caro. Só o Nicoboco lá que usa Perfex, que o cara é chique, entendeu? Posso colocar o fundo simplesmente sem nada? Pode. O passarinho vai defecar e urinar no fundo da gaiola. Se for no alumínio, aí dá pra você lavar todo dia, né? Com uma bucha de lavar roupa. Uma bucha não, uma escova de lavar roupa e detergente. Lava, põe pra secar em 10 minutos e põe na gaiola de volta. Dá. Também já fiz assim. Se for de fórmica também dá. Tem uma durabilidade boa. Agora se for aqueles fundos de lata, sabe? Fundo feito com lata. Isso aqui é alumínio. Isso aqui é alumínio. Mas se for aqueles fundos feitos com lata de óleo, onde o passarinho defeca e urina, vai desgastando, 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 daqui a pouco tem um buraco. Tá! Você mete a mão e fica aquele buraco feio no fundo da gaiola. Por isso que minhas gaiolas eu dou preferência para quando o mundo fazer a gaiola, colocar fundo de fórmica. É preferência minha, entendeu? Joia, pessoal? Então assim, fica essa dica aí, uma dica simples, como é de praxe, como já característico ao nosso canal, beleza? Gostaria de mandar um abraço aí para toda a equipe Chebeiros e Passarinheiros. Tamo junto aí, um abraço aí, tudo de bom, cada vez melhor. Beleza, pessoal? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação, para toda vez que a gente enviar um vídeo você receber a notificação e já poder assistir. Beleza? Divulgue e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp aí, da sua cidade, da sua região. Beleza? Tem gente aqui no canal de todo o Brasil. Graças a Deus aí o pessoal participa bem, né? Se você tiver alguma dica, deixe sua dica aqui embaixo nos comentários. Olha, alemão, gostaria que você falasse sobre isso, da criação de pássaros e tal. Beleza? Então é isso, pessoal. Gostaria de mandar um abraço para todos aí, tá bom? Tamo junto aí, equipe Chebeiros e Passarinheiros, sempre com você. Um abraço a todos da equipe aí, tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, tudo de bom. Vamos desligar e ficamos por aqui. Valeu!